tentarmos sermos o mais autênticos possível, mas estando presente. Ou seja, te conectando com o que tu tá sentindo naquele momento. Tanto o que tu sentiu necessariamente, né? Ou o que tu tá sentindo naquele momento. Tá sentindo tristeza? Ah, não faz sentido tentar esboçar um sorriso, entende? Tentar parecer aquilo que não é. Às vezes se faz necessário por alguma situação mais grave, talvez diante de uma criança que, não sei, né? Tudo é questionável. Talvez a criança ela mereça também ter pessoas autênticas ao seu lado, sendo sinceras e podendo lidar com os seus sentimentos de tristeza, de raiva, de uma forma mais madura e não tentando sempre esconder isso, né? Então, sermos autênticos, ajuda com que os outros possam ser autênticos conosco também. Se para nós sempre está tudo bem, aparentemente, né? A gente vivendo de máscaras, vivendo de fantasia, vivendo um personagem que não é nós, faz com que nem o outro não nos conheça e nem nós não nos conhecemos, porque a gente nunca entra em contato com a nossa profundidade, com a nossa autenticidade, com o que a gente realmente está sentindo, pensando e desejando naquele momento. Às vezes a gente quer dizer algo e por que a gente não diz? Né? Porque a gente tem medo da crítica, tá? Mas e aí o que que é mais importante? A opinião do outro ou eu poder me colocar minha energia, colocar minha presença, colocar minha palavra, me expressar no mundo e trazer para o mundo aquilo que eu sou. E então, isso, quando fala de autenticidade, a gente tem que olhar então nesse aspecto, quem eu sou para ser autêntico. Não só o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando nesse momento, que é fundamental para que eu seja autêntico, mas quem eu sou. Então, quando a gente se identifica só com aspectos superficiais de nós mesmos, só com máscaras, só com os personagens, me faltou a palavra agora, mas essas representações sociais, eu me identifico só com papel, papel era a palavra que eu queria, com papel de mãe, mas eu não sou só mãe, eu sou um ser divino que está exercendo um papel de mãe. E esse papel de mãe, por exemplo, a gente pode dizer que é um dos meus personagens nessa vida. Então, nós vamos ter muitos personagens. E muitos desses personagens não fomos nós que criamos. Muitos desses personagens, eles foram criados. Quando nós nascemos, nossos pais disseram, nós temos um personagemzinho aqui, nós vamos criar esse personagem. Então, vamos colocar um nome, esse personagem vai ser filho desse, irmão desse, vai morar nesse lugar, vai ter essa religião, vai ter esse time de futebol, vai ter, né, já vai estudar nessa escola. Então, esse personagem inicial, ele foi criado pelos nossos pais. Faz parte, né? Mas, à medida que a gente vai amadurecendo, que a gente vai crescendo, que a gente vai ficando adultos e maduros, especialmente, a gente vai questionando: será que eu quero continuar com esse personagem que foi criado por mim? Porque naquele momento eu não tinha condições de criar um personagem para a vida, né? E aí, como eu vou criar um novo personagem? A partir de que base? O que que esse personagem quer? Para onde esse personagem vai? Qual é o contexto desse personagem? Então, sempre quando alguém cria uma peça de teatro, por exemplo, ela tem que entender qual é o roteiro, para onde, qual é o objetivo final, o que que a gente quer alcançar no final dessa peça, é, qual vai ser o aprendizado, qual vai ser, o que que vai ter sido agregado. Então, ao pensar como se fosse uma peça de teatro, a gente também pode pensar que esse personagem que a gente cria hoje, ele pode ser modificado amanhã, ele pode ser modificado hoje, no final do dia. Ao entender, não, esse destino que eu coloquei aqui para esse personagem, a partir desse comportamento que eu estou tendo hoje, não é o que eu quero para o término dessa peça. Então, eu vou fazer algumas modificações. Esse personagem, em vez de ter esse comportamento hoje, que vai levar fatalmente a um destino que não foi o que eu escrevi nessa peça. Então, eu vou mudar o comportamento desse personagem hoje para que a peça termine do jeito que eu quero. Mas, como a gente quer que essa peça termine?
Qual é o teu objetivo espiritual? Qual é o teu objetivo? O corpo a gente não leva, o corpo envelhece, né? Como tu pode ter um objetivo de saúde, sim. E isso vai determinar como tu vai lidar com esse personagem hoje. Mas quais são os outros objetivos que tu tem? Como vai terminar a peça em todas as instâncias, e aspectos da tua vida? Tu vai terminar a vida sozinha? Ou tu já vai cultivar, desde hoje, amizades, boas relações, para que vocês vão envelhecendo juntos? Como é que tu, né, tu vai cuidar dos outros? Ou tu vai simplesmente viver a tua vida jovem e cheia de saúde, pensando apenas em ti, sendo egoísta? Ou tu vai ser solidário com os outros, não querendo esperar em troca, mas a vida te traz de volta. Quanto mais egoísta eu for, mais probabilidade dos outros serem e da vida ser egoísta comigo também, para que eu aprenda essa lição. Então, que eu possa conduzir o personagem da minha vida, ou os muitos personagens que eu tenha que ter, eu fazer uma construção do meu personagem, baseado em quem eu sou. Então, é importante que eu conheça quem eu sou, que eu não sou a minha mente, eu não sou os meus pensamentos temporários. Sim, nesse momento eu penso de tal forma, mas amanhã eu posso pensar diferente. Então, que a gente possa ter essa flexibilidade com relação aos personagens que a gente cria, essa possibilidade de, não, né, de humildade, de entender tudo isso, e, e ao mesmo tempo entender que nós somos essa essência divina que está usando temporariamente esse corpo, essa mente, essas emoções que formam o personagem, tá? Isso é bem importante. Então, eu sou isso, que está usando isso, e eu vou usar isso conforme eu quero. Então, se esse personagem está sofrendo, eu quero isso, eu preciso. A nossa essência divina, ela não sofre. Quem sofre é o nosso personagem. É o nosso ego que está aqui nesse personagem. Então, tá, cada vez que a gente sofrer, a gente se pergunta com quem eu estou identificado, quem eu estou achando que eu sou. Eu estou achando que eu sou personagem. Eu estou achando que eu sou isso aqui, quando isso aqui é apenas temporário. E isso aqui realmente morre. Isso aqui não morre. Então, o convite é que a gente se identifique com aquilo que nós somos, que é essa essência divina, que já é paz, que já é tranquilidade, que já é alegria, que já é amor. E que a gente possa, a partir disso, impregnar cada vez mais esse personagem com isso que nós somos. E aos poucos, esse personagem manifestar no mundo aquilo que a gente é. Se eu estou identificada com minha mente, com os meus pensamentos que são passageiros, que mudam, com os meus sentimentos que mudam o tempo inteiro, só isso. E é como se eu tivesse subido no palco e descido do palco e levado para a vida aquele personagem que eu deveria estar apenas interpretando momentaneamente. Daí, de repente, eu deixo de ser eu e sou apenas o personagem. É o que a grande maioria das pessoas faz. O que muitas vezes eu me esqueço e eu me identifico tanto com o meu personagem que eu esqueço que eu sou isso. Então, o convite sempre é introspectar, lembrar quem nós somos. Por isso, aquela meditação do eu sou é tão importante. Quando a gente faz a meditação do eu sou ou Soham, é lembrar que nós somos isso. É sair um pouco, né, do personagem e vir para quem nós somos. E entrar em contato com ele, com essa essência divina, faz com que a gente recentre, né? É que nem tem no Waze, diz ali, recentralizar a rota. É perfeito isso, né? Então a gente entra em contato com a nossa essência divina, a gente recentraliza a rota, ou seja, deixa eu ver de novo para onde eu estava andando, né? Daqui a pouco tu bota uma rota lá e tá perdido. Então, deixa eu ver de novo se é para cá que eu tô indo, para cá que eu quero ir, e se é para cá que eu tô conduzindo realmente a minha peça de teatro, vamos dizer assim. É, faz sentido? Caia, só porque eu tô vendo. Se tu quiser, eu desliguei o áudio, tá? Mas pode ligar, eu adoro.
E aí, deixa eu colocar aqui, semana passada eu trouxe um aspecto do Jim Carrey, né? Ele é aquele ator que interpretou o Máscara, um filme famoso, que ele tem tudo a ver com isso. O ator que estava interpretando, o ator não, o personagem do Jim Carrey naquele filme, ele tinha uma série de limitações, ele estava frustrado, ele estava chateado com o personagem que ele estava levando na vida. E aí ele encontrou uma máscara mágica, né? E aquela máscara tomava conta dele e ele trazia à tona exatamente aspectos que ele não permitia manifestar na vida. Ou seja, máscara, quando ele estava vestido de máscara, ele trazia a autenticidade desse personagem, que estava ofuscada. E aí a gente também pode se perguntar o que nós faríamos se a gente encontrasse essa máscara e a gente colocasse ela. Como a gente se manifestaria? O que essa máscara faria, traria à tona? É claro que ali o máscara ele trazia aqueles desejos ofuscados, ocultos, ele trazia de uma forma potencializada, né, bem exagerada, e o que deixou o filme assim muito interessante. Mas e se trouxesse assim de uma forma potencializada tudo aquilo que está oculto dentro de nós? O que a gente faria? Né? E também é importante, fiquem com essa pergunta, né? Mas agora eu vou ter que voltar de uma coisa que eu me lembrei, que as caixas, né, que a nossa sociedade nos coloca, nossa família, a escola, porque ela entende essas caixas é como se fossem regras de bom convívio. Por quê? Tu imagina que se todo mundo pudesse extravasar todos os seus desejos, por exemplo, como no Máscara, né? E que todo mundo fosse trazer à tona seus instintos, será que as pessoas seriam tão civilizadas ou elas seriam, assim, ainda muito ogras, como não muito tempo atrás da nossa civilização? Será que não estariam estuprando e matando e roubando inconsequentemente se não houvessem as leis e essas regras norteadoras de uma civilização? Então, nós como sociedade, como seres humanos, a gente ainda depende, precisa de restrições para que a gente consiga meio que ter um certo controle dos nossos instintos ainda questionáveis, né? Assim, não que os instintos sejam questionáveis, mas o que a gente vai fazer com isso? Talvez ainda houvesse muito mais barbáries do que há hoje. Graças às leis, muitas pessoas se contêm de roubar, de matar, de fazer atos assim desumanos, digamos. Então, as leis e as regras são, de certa forma, muito, certa não, são importantes. Então, e muitas vezes a gente não vai poder fazer o que a gente quer e nem pensar, nem dizer o que a gente quer em determinado momento para que essas regras se mantenham e até mesmo tem determinados ambientes que, por exemplo, se tu é uma advogada, né, ou se trabalha num ambiente formal, tu não vai vestida de, sei lá, girassol. Ai, hoje eu quero ir vestida de girassol. Não vai combinar, na verdade, tu vai ser ridicularizada, tu vai ser excluída, talvez tu seja demitida, talvez tu perca muitos clientes por essa excentricidade. Então, por mais que a gente busque, queira buscar a nossa autenticidade, a gente ainda precisa seguir certas normas para que a gente não perca, né, por exemplo, o emprego naquele momento. Ou que tu tenha essa consciência, olha, e na verdade, o muito mais importante do que esse emprego é estar vestida de girassol. Então, sim, assume isso, fica vestida de girassol e acha uma profissão que combine com girassol. Aqui eu não estou falando assim, é um exemplo muito cômico, mas é muito real, muito verdadeiro, assim, né? Porque às vezes a pessoa quer estar vestida, por exemplo, sei lá, de drag queen,
e ela se restringe, tem que vestir formalmente, e aquilo é um suplício para ela. Então, quem sabe ela pudesse estar dentro de uma profissão, dentro de um ambiente onde ela pudesse ser realmente ela mesma. Tudo tem consequências, todas as nossas escolhas sempre trazem um resultado, sempre, sempre. Tu ficar dentro da caixa vai te trazer o resultado. Às vezes tristeza, depressão, ansiedade, vazio, porque tu não está conseguindo trazer no mundo, tu não está seguindo o teu caminho, tu não está fazendo o que tu gostaria de fazer, tu está fazendo o que foi conveniente, o que foi prático, o que foi aqui eu conheço, aqui eu estou dentro de uma zona de conforto, aqui eu sou aceito pela minha família, aqui eu sou aceito pelas pessoas. Mas quem te disse que eles não te aceitariam, as pessoas que te amam, quem diz que elas não te aceitariam, tu sendo genuíno e saindo dessa caixa? Às vezes a gente cria crenças dentro da nossa cabeça. Sim, provavelmente, se tu quer ficar, por exemplo, vamos usar o mesmo exemplo, viver uma vida vestida de girassol, a tua família, num primeiro momento, ela vai tentar te trazer de volta para a caixa, seja com críticas, com deboche, com comentários, vai tentar, às vezes, talvez, te trazer meio à força para essa caixa, por medo dela ser ridicularizada, dela não ser autêntica, né? E também por medo de que tu vai ser excluído da sociedade, de que tu não vai ser feliz, então existe muito medo por trás da não autenticidade. A gente, como sociedade, a gente tem muito medo de incluir, muito medo dos diferentes, muito medo das originalidades. E por isso criticamos, julgamos, debochamos, fazemos fofocas e piadas maldosas com relação a quem está sendo original. Então, se uma pessoa passa muito diferente na rua, como vestida de girassol, tipo isso, que todo mundo faria? Iria, debocharia. Então, essa pessoa que está sendo original, ela tem que ser muito corajosa, né? Assim. Então, quando nós vermos alguém sendo original, que a gente pare com esse comentário, pare com esse deboche das pessoas originais e autênticas e, no fundo, elogie, sabe? Admire essa pessoa por ela estar podendo ser ela mesma. Diante de críticas, diante muitas vezes de perdas importantes para ela, perdas de pessoas que ela amava, que não aceitaram essa nova forma dela ser, perda muitas vezes de dinheiro por ela ter que fazer opções diferentes profissionalmente. Então, ela merece uma admiração, né, de poder ser ela mesma. E isso que cria tanto medo nas pessoas, né? Puxa, essa pessoa está sendo original e eu não, eu estou aqui dentro dessa caixa, eu não tive essa coragem. E aí, às vezes, o que é mais fácil quando alguém dá um pulo, que nem tem uma frase que eu não sei de quem é, assim, um comentário que diz assim, ó, o maior erro do sapo é ter pulado na borda, porque fez com que todos os outros sapos que estavam morrendo, né, na borda da panela que estava sendo aquecida, né? Então, o sapo, se tu coloca ele dentro de uma água fria, numa panela fria, e tu vai lentamente aquecendo essa água, ele não percebe. E até que a água ele vai morrendo ali dentro e não se dá conta de que a temperatura mudou. E ele Então, o grande erro do sapo que saiu, que pulou na borda da panela, é que ele se deu conta de que ali estava sufocando, que ali ele estava morrendo, que ele não queria continuar da mesma forma que os outros. E até que os outros, antes de morrer, obviamente, os outros sapos, nossa, por que ele está fazendo isso, né? E aí, o que acontece com os outros sapos? Que é a grande sociedade, está ali morrendo aos poucos, né? A míngua sendo aquecido, sendo asfixiado e perdendo a sua vivacidade de vida. O que nós vemos? A população brasileira ansiosa, depressiva, né? O mundo inteiro tem, obviamente, mas o Brasil é um campeão nesses aspectos. Por quê? Né? Porque nós vivemos personagens criados.
Nós não fazemos o que a gente quer verdadeiramente, a grande maioria, a gente não segue nosso coração, a gente vive em caixas o tempo inteiro. A nossa casa é uma caixa que foi construída do jeito que é aceito, a nossa profissão, os nossos filhos, e aí a gente vai passando essas caixas adiante. Por amor, porque a gente entendeu que estar dentro dessas caixas é mais seguro. Então a gente quer deixar nossos filhos dentro de caixas, né? Para que eles fiquem seguros. Se a gente permite que o nosso filho vá vestido de girassol na escola e, e manifeste a sua autenticidade, ele pode ter muitos tipos de experiência, né? Ele pode algumas crianças amarem isso, se ela é uma criança ainda, os professores elogiarem, mas também ele pode sofrer críticas, bullying, pode ser ofendido e pode ficar ressabiado. O que é importante, talvez, é algumas estratégias, nós como mães, de darmos esse espaço para os nossos filhos. Quer ir vestido de girassol, filho? Vai. Mas leva uma outra roupinha caso tu queira te trocar. Ou se alguém debochar, tudo bem, né? Já vai preparando, talvez, ele, ou cria alguma forma de poder ajudá-lo a lidar com aquilo que chega. É, ontem uma aluna estava falando que o neto dela tem um cabelo comprido e ela queria que. E todo mundo acha que é uma menina, porque ele tem um rostinho angelical, assim, parece uma menina. Então todo mundo acha que ele é menina. Daí a avó tinha vergonha, né? De que o neto parecesse uma menina. E aí ela estava sempre sugerindo que ele cortasse o cabelo. Até que numa loja, os dois estavam juntos e a mulher perguntou: tá, e para menina vai o quê? E a avó ficou constrangida. A avó estava dentro de caixas de preconceito, de vergonha, do medo da crítica, e querendo tirar, assim, mudar, né? O netinho. E aí o neto disse: não, vó, não tem problema, eu estou acostumado. Ou seja, ele estava sendo autêntico, ele gosta do cabelo daquele jeito e ele sabe lidar bem com isso. Na verdade, aquilo é uma aula de autenticidade para nós. Essa é a questão, nós sermos autênticos e sabermos lidar bem com isso. O que nós podemos ensinar para os nossos filhos é isso: serem autênticos e lidarem bem com isso. Ó, foi difícil. Como a gente pode ajustar, talvez encontrar um meio termo, não ir vestido totalmente de girassol, quem sabe bota só uma blusa de girassol, né? Tentar encontrar um termo até que tu consiga lidar bem com o teu jeito de ser e com a crítica alheia. Então, vamos dizer assim que 95% das pessoas estão dentro de caixas cheias de preconceito. Tu ser um dos poucos 5% a ser original e trazer a diferença para o mundo, com certeza vai ser alvo das pessoas, né? Então, exige coragem. Eu não sei se eu falei tudo, mas e tem mais uma frase que Jim Carrey disse que eu acho muito interessante. Ele disse assim, ó: eu acho que todo mundo deveria ficar rico, famoso e realizar todos os seus sonhos, para que possam ver que não é essa a resposta. Ou seja, por que a gente fica dentro de caixas? Para nos sentirmos, sim, pertencentes, amados, incluídos, não sermos excluídos. Realmente, quem é muito autêntico, muito original, muitas vezes é excluído de grupos. No entanto, ele pode estimular que outras pessoas também sejam originais e autênticas, e aos poucos ele pode criar outros grupos, tá? Isso é bem importante. Talvez ele seja excluído de grupos que não agreguem muito na vida dele, que são extremamente julgadores, críticos e preconceituosos. E será que essas pessoas, que muitas vezes somos nós, somos merecedores de tamanha pessoa com coragem e autenticidade ao nosso lado, né? Perdi um pouquinho o fio da meada, mas o que ele estava querendo dizer é que às vezes a gente está dentro dessas caixas e vivendo a nossa vida apenas para conseguir isso. Conduzindo nossos filhos e colocando nossos filhos para quê? Para que eles sejam famosos, ricos e possam realizar todos os sonhos deles. Muitas vezes a gente não está construindo nossos filhos para serem autênticos e serem felizes, mas sim para serem ricos, para serem famosos.
para que eles possam viajar, para que eles possam realizar os sonhos deles, sejam eles qual forem. E é isso, né.